Estamos aqui para dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos e hoje a gente vai falar sobre ocupações e missões dos espíritos. É o capítulo 10. Vai das perguntas 558 até 584. Claro que a gente não tem tempo hábil para ler tudo. Então a gente vai ler algumas, comentário breve, não é? E seguir adiante. Mas antes disso, a gente vai elevar nossos pensamentos, fechar os nossos olhos e fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, a Jesus, por estarmos aqui, por estarmos ligados à nossa casa do caminho, por esse trabalho, por esse estudo, e que esse estudo possa alcançar, todos os estudos da casa possam alcançar muitas pessoas e que ele possa levar a cada coração muita paz, muito consolo, muita alegria. Então, Mestre amado, que possamos ser intuídos nesse momento e fazermos o melhor. Sejamos dignos de estarmos aqui e sermos úteis para a tarefa que é tua, teu serviço, para o teu trabalho, Jesus. Obrigado, Mestre, que assim seja, graças a Deus. Então, vamos lá. Pergunta 558. Os espíritos, eles têm outra coisa a fazer a não ser melhorarem-se pessoalmente? Eles respondem, eles concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, de quem são os ministros. A vida espiritual é uma ocupação contínua, mas nada tem de penosa, como na Terra, porque não há fadiga corporal, nem as angústias das necessidades. Então, tem espíritos que evoluíram tanto moralmente e intelectualmente que são designados como ministros de Deus e não possuem um corpo material, por isso não se sentem cansados com essa fadiga aqui corporal, como dizem os espíritos, não precisam passar por provas, não é? São os espíritos puros. Então, eles não têm mais o que resgatar. Cooperam, colaboram com a obra de Deus. É como se fossem homens de confiança, não é? Entre aspas. E são mesmo homens de confiança de Deus. Então, estes espíritos já melhoraram e muito. Já chegaram no topo da escala espírita, do progresso dos espíritos. Pergunta 559. Os espíritos inferiores e imperfeitos também desempenham um papel útil no universo? Todos têm deveres a cumprir. Será que o último pedreiro não concorre para construir o edifício tanto quanto o arquiteto? O que Kardec está perguntando? Tanto os espíritos inferiores e imperfeitos, eles também trabalham? Eles têm um papel importante? Não é? Aí os espíritos respondem, todos têm deveres a cumprir. Todos os espíritos têm bênçãos de Deus. Têm as bênçãos de Deus, todos. Todos os espíritos têm deveres diante das leis de Deus, diante do universo, não é? Então, todos os espíritos encarnados e desencarnados, estão debaixo de uma lei natural. Se a lei natural é uma lei divina, que é a lei do trabalho. Então, mesmo que haja resistência do espírito imperfeito, espírito inferior, que não queira trabalhar, que não queira ser útil, ele vai, mesmo de forma inconsciente, o espírito vai ajudar na obra de Deus. O progresso aí é lento? É, mas acontece. 560. Os espíritos possuem todos atribuições especiais? Resposta dos espíritos. Digamos que todos nós devemos habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente a todas as partes do universo. Porém, como é dito no Eclesiastes, há um tempo para tudo.
Assim, este cumpre hoje o seu destino neste mundo. Um outro cumpriu ou cumprirá. Numa outra época, na terra, na água, no ar, etc. Então vamos ver o que se trata disso aqui, né? Dessa pergunta que Kardec fez. Os espíritos possuem todas as atribuições especiais? Todos têm um trabalho especial? Vamos pensar assim. Vamos pensar, o espírito foi criado como? Simples e ignorante. Ele não foi criado já sabendo de tudo. Ele foi criado, todos nós fomos criados assim. Não é? E qual o nosso destino? É chegarmos à perfeição relativa. Então, para isso, a gente precisa ir caminhando, encarnando, reencarnando, desencarnando, indo e vindo. E com isso a gente vai aprendendo todas as coisas. A gente vai tendo todas as experiências, várias experiências. A gente vai habitando, como ele fala aqui, não é? Habitando todas as partes do universo, percorrendo os degraus da escala evolutiva. Não é assim na vida? A gente primeiro aprende o que é mais simples, não é isso? Depois que a gente já edificou as coisas mais simples, a gente vai para as coisas medianas. E depois dali a gente vai para algo mais complexo, porque aí a gente já tem o conhecimento, não é? Já adquirimos algumas virtudes e a gente vai para as mais complexas. Aí é quando o espírito já começa a ter mais consciência de si, mais responsabilidade, mais visão intelectual. Então é um caminhar. Não é? É como ele fala aqui no Eclesiastes. Há um tempo para tudo. A natureza, a gente ouve e lê que a natureza não dá saltos. Há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo para tudo. Não é? A gente deve seguir em frente, procurando sempre fazer o quê? O melhor. Na pergunta 562, os espíritos, Kardec pergunta assim, os espíritos da ordem mais elevada, nada mais tendo que adquirir, encontram-se num repouso absoluto ou também têm ocupações? Olha a pergunta de Kardec. E os espíritos respondem, que querias que fizessem durante a eternidade? A ociosidade eterna seria um suplício eterno. Qual a natureza de suas ocupações? Receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-la a todo o universo e velar por sua execução. Então, nessa pergunta de Kardec, a gente reflete o seguinte: será que o espírito, depois que chega, não é, um espírito de ordem mais elevada, um espírito puro, ele vai estar lá na espiritualidade, tocando harpa, ficar descansando, já adquiri tudo, já sei tudo, agora vou ficar descansando? Não é assim que funciona. Imagina o espírito que tem conhecimento, evoluiu moralmente, intelectualmente, né? Não vai ajudar ninguém? Vai ficar no estado de inércia? Não é isso que acontece. Eles não vivem na ociosidade. Como o espírito fala, por quê? Porque viver na ociosidade seria uma tortura para eles. Então o que eles fazem? Eles entendem a vontade de Deus, eles executam a vontade de Deus e inspecionam tudo que esteja de acordo com as leis de Deus. Então é trabalho constante para todos os espíritos. Pergunta 563. Pergunta 564. Dentre os espíritos haverá os que são ociosos ou que não se ocupam com coisa alguma de útil? Por tudo que a gente leu, não é? Tem espíritos que nesse estado, que essa condição é temporária e subordinada ao desenvolvimento de sua inteligência.
Certamente há, como há entre os homens, os que só vivem para si mesmos, mas esta ociosidade lhes pesa e cedo ou tarde há o desejo de progredir. É como se fosse, não é, aquele aluno que não se interessa em estudar, por mais que a gente converse, ele não quer. Naquele momento, ele não quer, ele quer fazer outras escolhas. Mas quando ele vê os amigos passarem de ano e caminharem, ele começa a despertar, poxa, eu também quero. Eu quero ter sucesso, eu quero ter boas notas, eu quero... Então, aquele estado dele de não, né, de ficar momentaneamente em estado de inércia é temporário. Tudo como o desejo de progredir fará experimentar o quê? A necessidade da atividade e ficarão como? Felizes por poderem tornar-se úteis. Então, a gente vai finalizando o nosso estudo, agradecendo a Deus com uma prece, agradecendo por tudo que a gente, nesses mínimos minutos, a gente conseguiu guardar no nosso coração e que a gente possa ser multiplicadores dessa doutrina maravilhosa que consola, conforta o nosso coração. Obrigada a todos e um beijo no coração. Fiquem com Deus.